podem falar, ah, professora, mas eu estou precisando de muita nota. Existe possibilidade de eu recuperar? Existe, tá bom? Porque todas as dicas que eu vou dar hoje na aula, né, do tema que a gente vai falar, tal, se vocês cumprirem, eu prometo que eu vou ser bem legal na correção, mas desde que vocês prestem atenção e cumpram. Vocês vão ter de hoje, a partir do meio-dia, até amanhã. Então, vocês vão ter aí pelo menos 18 horas para me produzir um texto a partir de 15 linhas. Não quero menos do que isso também. Lembra? 4 parágrafos, 15 linhas e assim por diante. É só vocês seguirem a mesma ordem de estrutura do texto, dando a opinião, que eu vou explicar tudo direitinho, e não copiar da internet, porque se pegar da internet, vai direto para a recuperação de janeiro, tá bom? Então, é a única coisa que eu vou exigir de vocês. Não tentem me fazer de besta, porque eu vou procurar, eu só tenho alguns alunos, e eu vou procurar se vocês copiarem da internet. A intenção é vocês escreverem uma opinião, com dados, e eu vou explicar. Então, vamos lá. Nota que precisa tirar. E eu já vou colocar no arredondamento, tá bom? Porque são notas quebradas, tal. Então, ó, Arthur, 9,5. Felipe, 6,5. Júlia de Ângelo, 7,5. Rodrigues, 8,5. Henry, 6,5. O Juan, 8. Letícia Lunga, 9. Luna, 7,5. Pedro Monteiro, 9,5, e o Queiroz, 7,5. O Thomas não fez nenhuma, né, Thomas? Então, você precisa tirar 10. E ainda contar com a minha boa vontade, mas tudo bem. Giovana Luxes, 9. Oitavo B, o Guilherme Almeida. Você também sumiu da minha vida, né, Guilherme? Bem-vindo de volta, precisa tirar 10. Figueiredo, 9. O João Vitor, 9. E a Luana, também 10, porque a gente já sabe que ela sumiu da minha vida também. Oitavo C, a Eduarda Saloceste. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com essa pessoa, né? Precisa de 11,5 comigo, mas tudo bem. Enzo Monteiro. O Almeida também, né? Precisa de 11, mas tudo bem. O Enzo Monteiro precisa de 10. Gabi Figueiredo, 9. Ismael, 11,5. Letícia Ferreira, 7, Lucas, 7,5, a Luquezzi, 8, o Paulo, 9 e a Sara, 8,5. E para finalizar o oitavo D, o Miguel precisa de 10, a Nicole também e a Tiveron de 7. Então, assim, muita gente aqui está precisando tirar nota máxima. Ah, professora, mas eu preciso de 11, o que eu faço? Vou ver o que eu faço da sua vida, entendeu? Se você tiver uma puta redação, entendeu? De verdade. Se você tiver uma puta redação, eu tenho como fingir que vocês fizeram alguma coisa em alguma nota ali atrás para diminuir essa necessidade. Mas aí vocês têm que fazer a melhor redação do mundo, tá bom? Que é o que eu vou falar agora. Então, vamos lá. A aula está sendo gravada porque eu vou postar esta aula hoje, junto com os slides que eu vou apresentar para vocês e a folha oficial. Ah, professora, mas eu não consigo baixar a sua folha. Não tem problema. Vocês podem fazer num arquivo de Word e compartilhar comigo lá no sala de aula, do jeitinho que vocês fizeram, tá bom? Não pode esquecer que tem que ter título e o nome de vocês, tá bom? Principalmente os Guilhermes. Coloca nome completo, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer, porque tem muita gente aqui, ó, as Júlias, vocês só colocam Júlia, eu só sei que uma tem 2 L's e a outra não, mas se não tiver isso, eu não sei identificar quem é quem. Então, vamos lá, eu estou compartilhando a tela? Ainda não, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui, ó, recuperação de redação? Sim. Sim? Então, ótimo. Então, vamos lá. Para a maioria de vocês, lógico, isso não vale para todos, mas a maioria de vocês que estão aqui hoje não assistiram algumas aulas que eu coloquei, as regras que eu quero para um texto de argumentação.
Então, eu vou explicar exatamente o que deve ter num texto geral, para qualquer tema que vocês forem fazer na vida de vocês, o como deve ser um texto de dissertativo argumentativo, porque a partir disso daqui que vocês vão escrever, tá bom? Ah, professora, mas você vai levar em conta tudo isso que você falar? Vou, tá bom? Então, presta atenção, desde o título do texto, a finalização, até a formatação, a letra que vocês escolherem para escrever o texto no computador, vai ser levado em consideração, tá bom? É isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é... Oi? Pode falar. Esses bloquinhos vão estar no Google Sala de Aula? Vou postar assim que acabar essa aula, tá bom? Junto com a aula que eu estou gravando agora. Mas é só você prestar atenção aqui que não está difícil, tá bom? É só para vocês entenderem a estrutura. Então, vamos entender primeiro o que é um texto dissertativo argumentativo. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor, né, que é quem escreve o texto, defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, vamos entender o nome aqui, olha. Dissertativo é escrever sobre, dissertar é você pegar um tema e falar sobre ele, entendeu? Expor tudo o que você descobrir, o que você considera importante sobre um determinado tema. Então, por isso, dissertativo. Então, é falar sobre. E argumentativo, por quê? Argumentativo tem a ver, enquanto eu vou admitindo o pessoal aqui. O argumentativo tem a ver com a ideia de opinião. Então, quando um texto ele exige a opinião do autor, né, de quem está escrevendo o texto, este autor ele deve dar esta opinião através de argumentos. Por isso, então, dissertativo argumentativo. Dissertar, falar sobre um assunto, dando sua opinião. Basicamente é isso que vocês vão fazer. Tá bom? Então, quais são as principais características deste tipo de texto? Primeiro, presença de uma tese. O que é a tese? É o ponto de vista. Eu vou falar sobre, sei lá, eu vou falar sobre política. Eu tenho que deixar claro de que ponto de vista eu vou ver. Ponto de vista não é opinião ainda, é ponto de vista. Eu vou falar sobre política, por exemplo, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre os caminhos novos da política, eu vou falar sobre a corrupção na política. Qual é o ponto de vista? Qual é a ideia que eu vou abordar sobre um tema mais abrangente, tá bom? Então, ponto de vista é isso, apresentar. Política é uma coisa, agora, falar sobre o que da política é o ponto de vista, sabe? Reduzir o nosso tema. No desenvolvimento, a gente vai apresentar argumentos que comprovem a sua tese. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre corrupção na política. Que argumentos, ou seja, que fatos, que dados que eu vou apresentar para comprovar que isso realmente existe? E aí é aqui que eu começo a apresentar a opinião, tá bom? Sempre no desenvolvimento. E na conclusão, de uma forma resumida, por isso que aqui, olha, em síntese, dando propostas de solução para os problemas discutidos. Então, por exemplo, se eu estiver falando sobre a corrupção na política, qual seria uma possível solução para este problema? Ah, vamos reeleger todo o nosso governo? Vamos mudar toda vez? Ah, vamos para a rua? Então, assim, que possíveis soluções que vocês acham que pode ser feito para combater alguma coisa que vocês estão questionando, tá bom? E o uso da norma padrão da língua portuguesa. Quando a gente fala em norma padrão, não é linguagem difícil, não é linguagem rebuscada, eu não quero que vocês vão buscar palavras que nem vocês conheçam. Eu quero que vocês escrevam em nível de alunos, né, com ortografia, palavras de alunos de 8º ano. Porém, o que é norma padrão? Não pode usar gíria, não pode usar abreviação, não pode usar palavras de baixo calão. Vocês têm que manter um nível, entendeu? Padrão, um nível mínimo de comunicação bom. Simples assim. Não é nada absurdo que a gente está falando.
O que deve ter num texto argumentativo, dissertativo argumentativo? Ele deve ser sempre dividido em 3 partes. Então, ó, ele tem a sua estrutura em introdução, a argumentação e a conclusão. A introdução a gente vai sempre dividir por parágrafos, tá bom? A introdução é sempre o primeiro parágrafo. Presta atenção aí, eu não lembro qual das duas que escreve sempre introdução e põe o parágrafo. Não precisa escrever introdução, pôr o parágrafo, pôr desenvolvimento e pôr o parágrafo. A própria divisão dos parágrafos já faz essa classificação. Então, na introdução, primeiro parágrafo. Toda a introdução é considerada um parágrafo. As argumentações, as opiniões vão entrar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, esses parágrafos, como eu já falei para vocês, eu vou exigir no mínimo 2 parágrafos para o desenvolvimento. Tá bom? Então, já são 3, introdução e 2 de desenvolvimento. E o último parágrafo, não importa quantos parágrafos tenham, o último ou os 2 últimos, dependendo do tamanho do parágrafo, sempre o último é o fechamento, é a conclusão, é onde você vai finalizar, você tem que dar aquele arremate no seu texto, não pode deixar fio solto. Não pode deixar coisas sem falar, sabe? Então, a gente vai falar melhor sobre isso. Então, ó, vocês têm que ter, no mínimo, 4 parágrafos, sendo que cada parágrafo tem exatamente a sua função. Então, vamos ver melhor qual é a função de cada parágrafo. Na introdução, a função da introdução é apresentar o tema ao leitor, fazendo com que ele identifique o assunto que será tratado no texto. Então, presta atenção. Apesar de a gente vai falar sobre opinião, não pode começar falando sobre, olha, na minha opinião, a corrupção é uma coisa ruim. Mas qual é o assunto? Que tipo de corrupção? Vocês não podem começar falando, eu acho, na minha opinião, eu penso assim. Não é isso. Entendeu? Primeiro, quando a gente fala apresentar o tema, pensa que se esse texto fosse ser divulgado em algum lugar e você estivesse lá e pegasse para ler, como que você vai saber se aquele texto tem alguma assunto que te interessa? No primeiro parágrafo, quando você apresenta qual é o tema que será discutido. Tá bom? Então, antes de falar a sua opinião, você tem que mostrar. E não é para falar assim, hoje vamos falar sobre corrupção. Não. Você tem que apresentar como um problema. Então, por exemplo, no Brasil, infelizmente, é muito comum que a gente tenha políticos que são pegos com dinheiro na cueca, e aí blá, blá, blá. Então, a forma com que você apresenta um problema já demonstra qual é o assunto que vai ser tratado. Ô, João, eu estou dando a aula de redação agora para explicar qual é o tema da prova, tá bom? Então, não existe. Depois eu vejo esse negócio do positivo com você, tá bom? Estranho. Alguma dúvida aqui na introdução? Acho que não, né? No desenvolvimento, a missão do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. E a gente faz isso através dos argumentos. Como é assim? Então, ó, no desenvolvimento, a ideia apresentada no primeiro parágrafo, que vão ser, por exemplo, 2 ideias diferentes, 2 temáticas que você quer discutir, você vai provar aqui através de argumentos. O que são os argumentos? Dados estatísticos, entrevistas, a sua opinião, fatos, exemplos, situações que você viveu ou que você presenciou de alguma forma, ou que você ouviu falar, reportagens, qualquer coisa que venha a confirmar que aquela opinião sua não é assim apenas no achismo, eu acho isso. É sempre com alguma coisa sendo confirmada através desses exemplos.
Então, aqui no desenvolvimento, você vai apresentar, e aí quando eu falo para vocês pesquisarem, é aqui que vai aparecer. Você vai apresentar as provas para confirmar o que você está dizendo, tá bom? E no último, a conclusão, o objetivo dela é finalizar o texto fazendo uma retomada de discussão, mas de uma forma inovadora, e não que se limita às repetições, ou seja, a conclusão não é eu repetir o que já foi dito, é eu fazer um arremate, uma finalização, encerrando o que já tinha sido apresentado. Como que esse encerramento pode acontecer? De algumas formas. Ele pode ser usado para fazer advertências, ou seja, olha, então, vamos ficar atentos, prestem atenção, vamos cuidar da nossa natureza, é importante que a gente faça a nossa parte, qualquer coisa, advertências. Uma análise crítica, onde você reforça a sua opinião com base no que você apresentou no desenvolvimento, tá bom? Ou até mesmo sugestões, ou seja, você tem alguma proposta, né? Então, por exemplo, para, sei lá, fogo na Amazônia. Qual seria a proposta? Uma maior fiscalização do governo, a mudar vamos supor, a lei que pune essas pessoas que são pegas com madeira ilegal, ou os garimpeiros, ou alguma coisa assim, seja lá qual for o tema, sugestões devem aparecer aqui como uma forma de encerramento deste tema. Ok até aqui? Então, nenhuma dúvida, espero. Com introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que o desenvolvimento são, no mínimo, 2 parágrafos. Então, já presta atenção. Tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos. Menos do que isso, você já não tirou 10, tá bom? O tema da nossa redação. Desafios para manter um sistema de saúde público no Brasil. Sim, a gente vai falar do SUS. Tá bom? Eu quero aqui que vocês coloquem o que vocês acham de positivo e negativo, o que pode apresentar. Vocês podem buscar a história do SUS, contar o que acontece, eu vou dar algumas para vocês. Então, tema, vocês vão falar sobre o SUS. Então, vamos entender primeiro o tema. Quando a gente fala desafios, quer dizer que a gente sabe que ele é alguma coisa que exige trabalho. Quais são esses trabalhos, essas exigências, né, esses desafios do SUS? O desafio é para atender a toda a população, o desafio é conseguir dinheiro, o desafio foi por causa da pandemia. Você vai ter que apresentar quais são os desafios do SUS. Por que um sistema único de saúde, ele acaba sendo tão complexo, e quando a gente fala no Brasil, apesar de muita gente criticar, como que ele se tornou uma grande solução para o nosso, tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui é só para a gente pensar um pouquinho. Então, temos no Brasil um sistema único de saúde, que é o SUS, desde a Constituição de 88. Então, o SUS, ou seja, a saúde pública, ela faz parte do direito da Constituição brasileira. Então, é direito de todos os cidadãos ter o acesso à saúde pública, certo? Então, primeira coisa aqui que vocês podem enfatizar na redação de vocês. Cujos princípios desse sistema de saúde, né, da Constituição, são universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde. Então, eu coloquei aqui só para vocês entenderem o que isso significa. Universalidade significa que esse sistema precisa ser acessível a toda a população. Universal quer dizer que não é só para os pobres, não é só para os ricos, não é só para o pessoal de São Paulo, não é só para o pessoal do Nordeste, não. Todo cidadão brasileiro, seja rico ou seja pobre, seja branco ou seja preto, seja do sul ou seja do norte, tem acesso, tem direito ao acesso à educação gratuita, tá bom? Depois a gente vai ver quais são as dificuldades. Então, universalidade é isso, direito a todos.
Equidade. Equidade tem a ver com tratar igualmente toda a população. Desculpa, não tem a ver com tratar igualmente a toda a população, mas sim com desigualmente os desiguais. O que isso significa? Por exemplo, nós aqui temos... deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Nós aqui temos... eu sou meio... Só consigo fazer uma coisa por vez. A Eduardo, aqui. Perdi aqui. Então, vamos dizer assim, nós temos algumas necessidades, tá bom? Então, vocês que são adolescentes têm um tipo de necessidade. Então, a saúde, ela deve, e quando se fala de adolescentes, de jovens, adolescentes, crianças, tal, a gente tem umas prioridades, que são vacinação, combate, sei lá, obesidade infantil, a nutrição, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce. Então, a plataforma de cuidados para o público jovem é diferente, por exemplo, da plataforma de cuidados para o público idoso, que eles têm um outro segmento. Então, quando a gente fala de equidade, é sim tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, eu tenho que dar acesso a todos, mas dando as condições necessárias para cada público, tá bom? Então, a equidade todo mundo tem o direito igual, mas a minha necessidade não é a mesma que a sua. Então, o nosso tratamento não tem que ser igual, porque as necessidades também não são iguais. Tá bom? Deu para entender? Tô no lobby. Ok, Sabrina. Peraí, deixa eu adicionar a Sá. Pronto, Sá, entrou. Então, a Sabrina e a Eduarda entraram, né? Alguma dúvida até aqui? E a última, para encerrar aqui, integralidade de atenção tem a ver com um modelo que desenvolva desde ações que promovam a saúde até a continuidade de cuidados quando os pacientes podem ter alta em hospitais, mas não necessariamente podem ir para sua casa sem necessidades de outros tipos de acompanhamento. Então, o que é isso? Integralidade é a ideia de desde o momento em que você fica doente e vai em busca de um tratamento, o sistema público de saúde ele tem a obrigação de te dar todo o apoio até você estar totalmente curado, certo? Então, desde o momento que inicia o tratamento até o final, quando você realmente recebe a alta para ir embora e se cuidar, é obrigação do sistema de saúde, tá bom? Isso é respeitado, né? A gente vê muitos casos aí, e aí que entra as nossas dificuldades, né? Os nossos desafios do sistema. Mas, segundo a Constituição, o sistema de saúde deve atender a esses 3 quesitos básicos. Então, são pontos que vocês podem pesquisar melhor para pôr na redação de vocês. Se vocês quiserem pegar essa referência aqui, pode. Vocês só não podem copiar o texto inteiro, tá bom? Vocês podem colocar universalidade, equidade e integralidade, explicando com as suas palavras, mas você pode colocar, olha, universalidade, e aí você questiona, mas será que nós realmente temos um sistema que atende a todo mundo? Ou equidade, será que realmente a gente tem um olhar diferenciado para as necessidades das pessoas? Vocês podem questionar isso durante a redação de vocês, tá bom? Aí eu tenho uma tirinha aqui, olha, saúde no Brasil. Oi, pessoal, demorei? Aí tem o médico aqui, olha, e aí a gente vê como que é o verdadeiro sistema. Então, é uma ideia de que como que a gente enxerga o sistema. Então, o SUS é muito bom, mas a gente sabe que ele precisa de muitas coisas diferentes. Então, isso aqui é apenas uma tirinha para ilustrar o principal problema, que é a demora no atendimento. Às vezes é a falta de urgência do médico em fazer o seu trabalho, que a gente já vê aí, né? Porque são
públicos, né? São funcionários públicos, e aí a gente sabe mais ou menos como que funciona. De redação de vocês, então, é a seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores, que são esses que eu expliquei na equidade, universalidade e integralidade, dessa explicação do qual é a regra básica do SUS, e dessa tirinha que mostra a realidade, sabe aquela coisa, expectativa e realidade? Então, com base nesses dois que vocês vão falar sobre o SUS. Então, ó, com base nos seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. O que é isso? É o que você sabe do mundo, é o que você sabe da vida, é o que você sabe sobre este assunto, tá bom? Então, quando a gente fala em base nos seus conhecimentos, o que você sabe sobre o SUS? Vá lá e busque essas informações. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita de língua portuguesa sobre o tema: os desafios de manter um sistema de saúde público no Brasil, apresentando proposta de intervenção, ou seja, vocês têm que colocar uma solução ou uma proposta que respeite os direitos humanos. O que é isso? Você não pode mandar todo mundo falar assim, cada um tem que ter os seus problemas, eu sou a favor de cada um pagar pelo seu. Não, não pode. Por quê? Porque o SUS, ele não é isso. Você tem que garantir que aqueles contratos básicos de universalidade, equidade e integralidade sejam respeitados. Então, você não pode xingar, você não pode discriminar, você tem que respeitar os direitos humanos, tá bom? Igual para todo mundo. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Então, coerente é que esteja de acordo com as regras gramaticais. Então, se eu estou falando de alguma coisa no plural, mantenha a ideia de coerência, preste atenção nas palavras, vocês estão escrevendo no computador, use a correção ortográfica para escrever um texto correto, tá bom? Não só na ortografia, mas também na sua coerência. Eu não vou falar nós vai, entendeu? Porque isso não é a ideia de coerência, você tem que combinar, concordar o texto. E coeso é a ideia de se manter na linha. Eu não posso começar falando de coisas boas, por exemplo, de problemas no SUS, e depois falando, não, o SUS é perfeito, não precisa fazer nada. Não é que você vai se contradizer. Então, tem que manter a linha de opinião, tá bom? Isso é coeso. De argumentos, fatos e defesa do seu ponto de vista. Então, você tem que apresentar o seu ponto de vista. De que forma que você pode apresentar este ponto de vista? Dicas. Então, presta atenção. Dicas de que você pode buscar na internet, lembrando que não é para copiar da internet, é só para buscar informações para trazer esses dados para o seu texto. Trazendo esses dados, você vai enriquecer o seu texto com ideias, com fundamento, para confirmar a sua opinião. Então, o que você pode? Essas são algumas dicas, existem várias outras que vocês podem buscar, tá bom? Então, por exemplo, dicas de argumentos para ser usados no seu texto. Vocês podem buscar dados estatísticos do número de pessoas, por exemplo, que são atendidas no SUS no Brasil. Ou você pode falar, professor, eu não quero falar do Brasil, eu posso falar só da cidade de São Paulo? Né? Posso falar assim, só aqui, olha, na cidade de São Paulo, tantas mil pessoas são atendidas por dia no Brasil. Pode. Então, a ideia é você confirmar a sua opinião através desses dados, para mostrar a importância desse sistema de saúde. Tá bom? Se vai ser dados gerais Brasil ou só regional, vocês decidam, desde que estejam coerentes com a sua ideia. Depoimento de especialistas da área de saúde. Quando a gente fala especialistas, não são só médicos, você pode pegar, por exemplo, até políticos do MEC, sabe, da Secretaria de Saúde da cidade, e assim por diante. Você pode trazer informações que eles tenham falado em suas entrevistas ou alguma outra coisa assim, tá bom? Dica aqui, toda vez que vocês pegarem dados
indiquem qual é o site. Olha, segundo o IBGE, o Brasil possui, sei lá, tantas milhões de pessoas que usam o SUS. Então, coloquem de onde foi tirado os dados e se vocês pegarem depoimento, entrevista, coloque o nome da pessoa e o que essa pessoa faz. Ele é um pesquisador, ele é um político, ele é um médico especialista, ele é o secretário de saúde, ele é o nosso ministro da saúde. Quem é essa pessoa e por que esta pessoa deve ser levado, esse depoimento deve ser levado em consideração, né? Qual é o cargo que ele exerce, tá bom? Sempre fazendo referência. População beneficiada pelo SUS, vocês podem buscar, por exemplo, olha, a maior faixa etária de pessoas é entre os idosos, ou a faixa social. Ai, olha, o SUS é usado em, sei lá, 60% pela faixa mais miserável, pela faixa pobre, pela classe média, e assim por diante. Vocês podem trazer dados comparando o sistema público, quem usa o sistema público em porcentagem, com quem usa convênios, por exemplo. Olha, no Brasil, de 100 mil, a cada 100 pessoas, 50 usam convênio e 50 usam o SUS. Vocês podem trazer dados assim. A importância do SUS durante a pandemia do novo coronavírus. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente percebeu que o SUS foi fundamental para o nosso sistema de saúde, né? Para combater essa pandemia. Busquem algumas informações mostrando o que foi feito por esse sistema de saúde para amenizar esse problema que nós estamos vivendo. Outro dado, investimento anual feito pela União ou estados no SUS. Então, por exemplo, quanto que do PIB em porcentagem o governo federal investe no SUS? Então, vamos supor, olha, 10% de tudo do PIB do Brasil, então, quando a gente fala em PIB, é sempre nacional, do Brasil. Ou eu posso colocar números, olha, são 30 bilhões que são usados na saúde. Vocês podem buscar esses dados. Ou nos estados, você pode buscar dados do estado de São Paulo ou até mesmo da cidade de São Paulo. Então, aqui são algumas dicas, tá bom? De algumas informações que vocês podem trazer para os argumentos de vocês. Existem outras? Claro. Ah, professor, eu posso fazer uma comparação do Brasil com outro país? Pode. Vocês podem trazer desde que vocês confirmem qual é o site que vocês tiraram a informação. Olha, segundo sei lá, o G1, o Brasil, ele é o 5º país no seu sistema de saúde pública, e assim por diante, tá bom? Tragam os dados de onde foram tiradas essas informações. Isso é importante, tá bom? Eu não quero que vocês pensem, tirem essas informações do nada. E para encerrar, a formatação, que é tão importante quanto o texto em si. Então, primeiro, linguagem acadêmica, já expliquei. Nada de gírias, nada de abreviações, façam as correções ortográficas, pelo amor de Deus. Usem acentuação, usem parágrafo, sabe, o espaçamento do parágrafo. Coloquem todas as palavras escritas corretamente, nada de fazer barbeiragem, principalmente com as regras de ortografia, tá bom? Dicas de estrutura do texto. Introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento, 2 ou mais, e a conclusão. Então, tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos, tá bom? Fonte, Arial, tamanho 12. Recuo especial da primeira linha é o parágrafo. Existem 2 formas de vocês colocarem a ideia de parágrafo. Ou quando vocês terminarem de escrever o texto, selecionarem o texto inteiro e irem em parágrafos. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um texto aqui. Quando vocês vêm... Vai, Flor. Tá vendo aqui, ó, parágrafo. Toda vez que vocês vêm aqui num texto... Vai, meu amor. Tá vendo, ó? Recuo especial, nenhum. Vocês sempre põem em primeira linha.
O que significa isso? Que quando vocês começarem a escrever, você vai ter aquele espaçamento, ó. Então, eu começo a escrever, de conta que eu estou escrevendo, ó. E aí, esse espaçamento da primeira linha já é feito automaticamente. Aqui, espaçamento, sempre em parágrafo, tá bom? Espaçamento, sempre em 0 pontos, e aqui, nunca em múltiplos, sempre 1,5. 1,5. Então, ó, primeira linha, 1,5, você dá ok, aumenta o espaço aqui entre o alinhamento de vocês. Tá bom? Então, isso daqui é importante. Então, quando eu coloco aqui, ó, fonte Arial 12, recuo especial, é o da primeira linha, ou você pode apertar o Tab também, sempre deixa o cursor lá na primeira linha e aperta o Tab, também vai dar esse espaçamento. Espaçamento entre linhas, 1,5, e texto justificado. O que é um texto justificado? É um texto alinhado nas duas laterais. Então, ó, você está vendo que aqui, olha, o meu texto, ele está nesse slide, ele está alinhado, ó. Nessa lateral direita, ele está todo alinhado. Se eu venho para esse daqui, ó, esse aqui não tá. Eu não consegui alinhar por causa desses lapisinhos. Mas o que eu faço para alinhar? Você seleciona o texto. Tá vendo aqui, olha, esses 4 aqui em cima, alinhado na esquerda, no meio, na direita e justificado, ó, justificar. Eu alinho a lateral deles. É importante vocês fazerem esse alinhamento também, tá bom? Parece que é besteira, mas não, isso dá um ar diferente para o texto. Então, tudo isso, presta atenção. Arial 12, recuo na primeira linha, espaçamento de 1,5 com o alinhamento justificado. Título, um título coerente. Então, dê um título para o seu texto, não esqueça desse título. E o mais importante de tudo, não copie fragmentos de outros textos sem justificar ou indicar a fonte. Você vai pegar a fala de alguém, você vai pegar os dados de alguém, indica, segundo o site tal, segundo o IBGE, ou, ó, de acordo com o site X, sei lá, vocês podem, se vocês copiarem aquele trecho exatamente igual do site, põe o trecho que você está colando ali entre aspas. Se não, você só pegou o dado, mas vai escrever com as suas palavras, indique, ó, conforme o site X, ou conforme fulano de tal, ou segundo o site X, indica de quem é, tá bom? Para não considerar o texto cópia. Este texto deve ser entregue pelo Google Classroom, que eu vou postar tudo isso que eu falei com vocês agora, até amanhã. Desculpa, data final é dia 9. Desculpa. Dia 9, e ele vale 10 pontos. Então, a partir de dia até amanhã, às 11h59 da noite, vocês têm esse tempo para pesquisar algumas informações importantes, relevantes, e escrever o melhor texto de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Falei bastante, mas deu para entender que foi isso que eu pedi o ano inteiro. Então, eu não estou pedindo nada diferente do que eu já vinha exigindo de vocês. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Tem algum questionamento? Olha, professora, eu tive uma ideia, posso falar sobre isso? Fala. Lid, por que, tipo, Oi. você deu 2 dias praticamente de português e 1 dia só de redação? Fica meio complicado. Eu não dei 2 dias de português. Ontem eu dei a aula, aí eu falei, de hoje ao meio-dia até hoje, dia 8, termina a prova de português. Aí eu estou fazendo a mesma coisa com redação. De hoje, dia 8, até amanhã, é de um dia para o outro. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Não foi? A prova de português de vocês não é até hoje? É a mesma coisa. Mas você disse até às 11 horas? Até às 11 da noite? De amanhã. De amanhã. Redação é até 11 horas de amanhã. Tá bom? Eu mudei o dia aqui porque eu pus 8, mas não é 8. É dia 9. E eu vou postar isso aqui para amanhã. Vocês vão ver que vai ser para amanhã. Tá bom?
Mais alguma dúvida? Ô, Pro, Dá tempo, né, gente? Escrever uma redação tranquila, assim, com umas dicas que eu dei, vocês conseguem escrever super tranquilo. Fala, Lu. eu ia te falar que era eu que, tipo, colocar. É que eu tenho mania de sempre que, pra não me confundir, né, colocar o desenvolvimento com a conclusão e introdução, sabe? Tipo, Então, não na faça hora. E aí isso, eu Lu. esqueço de apagar, e aí eu meio que mando do jeito que tava, só que eu não Não, mas não sabia. precisa. O parágrafo já faz essa função. Então, você não precisa escrever introdução, tá bom? Ah, e outra coisa que eu não coloquei. A opinião de vocês deve ser clara, objetiva. Porém, vocês não podem escrever eu acho, ou na minha opinião, não. O próprio argumento que você vai usar já é a expressão da sua opinião. Eu não quero que vocês expressem, olha, na minha opinião, o Sistema Único de Saúde deve ter mais investimentos. Não. Se você tirar o na minha opinião e só colocar a resposta, o sistema de saúde deve ter mais investimento, já é a sua opinião. Você não precisa anunciar que a opinião é sua, tá bom? Então, elimina qualquer coisa em primeira pessoa. Eu acho, eu penso, na minha opinião, elimina qualquer coisa em primeira pessoa. Mais Sim, alguma eu coisa? fazia bastante isso. Eu fazia bastante isso nos textos. Obrigada, Pro. Num texto de opinião, que nem o último que nós estávamos fazendo, que era um artigo de opinião, pode, é permitido isso. Num dissertativo, não é permitido, tá bom? Então, no dissertativo, a opinião, a gente sabe que é sua, mas você não pode colocar em primeira pessoa. Tá bom, obrigada, Mais alguma Pro. dúvida? Não, Imagina, Lu. obrigada. Na hora de colocar dados, você. Como é que faz mesmo? Eu esqueci. Onde você pegou os dados? Se você pegar o trecho direto do site e falar assim, não dá para eu mudar isso porque são os números, então eu vou copiar esse trechinho. Então você coloca, segundo o site, sei lá, o IBGE, você copia aquele trechinho e põe entre aspas o trecho que você copiou. Porque não importa se você copia aquele trecho, desde que você indique de onde que você tirou e que aquele trecho não é seu, é do site. Agora, então sempre entre aspas, se você apenas pegar o dado, falar assim, olha, segundo o governador de São Paulo, o sistema de saúde foi fundamental, o SUS foi fundamental para sairmos da crise do coronavírus. O governador, ele não falou isso com essas palavras, mas você falando, você resumindo a ideia dele, você tem que colocar, segundo o fulano de tal, aí você coloca com as suas palavras, aí não precisa de aspas. A aspas só quando você copiar integralmente um trecho do texto da internet, tá bom? Caso contrário, é só você buscar a referência e colocar com as suas palavras, mas sempre indicando qual é o site, qual é a pessoa que falou, e assim por diante. Isso é o mais importante de tudo. O que mais? Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Lu. Eu posso, tipo, colocar o estado de hoje em dia, tipo, falar alguma coisa do coronavírus junto com o SUS, alguma coisa assim? Tipo, sobre a vacinação, o SUS, assim? Tá Pode. bom. Obrigada, Pode. Fran. A gente vai pegar justamente por conta desse negócio da pandemia, a ideia de falar sobre o SUS também veio um pouco por conta disso, para mostrar aqui o quanto ele foi importante para a gente conseguir sair disso, tá bom? E vocês podem pesquisar, e assim, quando vocês pegarem para pesquisar sobre o sistema de saúde, vocês vão descobrir novas ideias, novos temas que vocês falam, não, vou falar sobre isso. Pode falar sobre isso, desde que indique de onde foi retirada a ideia ou a opinião que você está expressando ali, tá bom? Que confirme, que combine com a sua. Mais alguma dúvida? Não? Fran, obrigada. Mais alguém para falar? Sara, que você chegou agora, se você quiser, eu fico aqui com você mais um pouquinho e aí eu explico para você de novo o que eu falei, tá bom? Quem mais chegou depois? Tá O Henry bom. também, um pouquinho mais tarde. Eu só vou precisar que você me fale o que você falou no começo, porque... Eu gravei a aula e eu vou postar também, mas eu explico.
Então, Tá ó, bom. pessoal, vou encerrar a aula aqui, tá bom? Vocês têm até amanhã para me enviar este texto, porque aí na quinta-feira eu começo as correções, lógico, que quem me enviar antes eu já vou corrigindo. Se tiver alguma dúvida, eu escrevi isso, posso falar desse jeito? Eu vou estar aqui online o dia todo para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Se quiser, só falar comigo. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Fora isso, por hoje é só e eu aguardo a redação de vocês. Certo? Então, beijo para vocês e se eu não vê-los, né? Não vê-los assim, não estou vendo ninguém. Mas se eu não falar com vocês de novo, eu quero que vocês, além de passar de ano, tenham um bom Natal, um excelente ano novo e que finalmente em 2021 a gente possa estar junto novamente, que a gente descobre que a escola é muito melhor do que ficar em casa, né? A gente reclama, mas a gente sente falta. É. O mesmo, Tá bom? professora. Tchau, Pro. Beijo. Tchau. Professor, professor. Tchau, tchau. Tchau, Professor. Felipe. Obrigado pelo ano todo. Obrigado por você ter entrado pelo menos na última aula, né, Felipe? Mas tudo bem. Lídia, Oi. sobre a prova de português, que tem uma errada, duas certas, qual era aquelas duas certas? Eu não sei qual que é que estava certa, mas você faça um favor para mim. Você já entregou a prova final? Já. Então, tira uma foto da questão e manda para mim no WhatsApp. Mas qual? Que se você errou aquela questão, você tira uma foto do seu computador ou do seu celular, você printa a tela e me manda qual foi a resposta que você assinalou, tá bom? Só se tiver errado. Se você já assinalou e está certo, ela já está contando ponto, então não preciso mexer. Mas se você assinalou aqui, então eu não vi, eu não lembro qual era. Eu não sei qual é a que estava certa lá. Era 3, se eu não me engano, né? Eu acho que era 3. Então você olha, aqui você errou. Se você errou, mas você fala, essa daqui tá certa, mas eu assinalei e tá aparecendo errado, você printa a tela e me manda a foto, que eu dou o ponto do mesmo jeito, tá bom, Thomas? Tá bom. Se você já acertou, olha, era a alternativa A, mas eu acertei, eu assinalei a B, você me manda a foto. Se você era a alternativa A e B, e você assinalou a A e acertou, não precisa, porque o ponto já está sendo computado. Tá bom? Manda aqui pelo WhatsApp mesmo, que eu vejo. E você pode me mandar isso até amanhã, não tem problema. Tá bom? Quem mais? Fala, Sara, né? Isso. Oi. Então, vamos lá, Sara. O que eu fiz aqui? Antes de você entrar, eu comecei a explicar o que eu quero do texto. Então, eu vou até compartilhar rapidinho. Eu vou até parar a gravação aqui. Parar. Porque eu vou compartilhar